tem uma igreja lá em Roma que eu descobri meio que por acaso, porque eu fui fazer esse tour, né? Eu fui pra canonização do Carlo Acutis e acabei sem querer indo pro funeral do Papa, né? Em Roma, imagina. E aí eu tava com viagem marcada pro dia 22 de abril. Ele morreu, acho que no dia 20... no dia 21. Não, peraí. Eu tava pra viajar na terça, ele morre acho que na segunda, é isso mesmo. E aí acabei viajando, e aí tem uma igreja lá que chama Basílica da Santa Cruz em Jerusalém, que é o nome da igreja. E lá tem as relíquias da cruz de Cristo. Uhum. E aí eu falei, caramba, você já foi nessa igreja? Não fui ainda. Cara, é maravilhoso. Já foi, Andrei, nela? Ela é uma... Lá todo mundo quando vai pra Roma, né, quer visitar, claro, né? Tem a Santa Maria Maggiore, mas acho que é do Vaticano, onde está sepultado o Papa. Eu fui no túmulo dele um dia depois. Fiquei 3 horas na fila pra ver o túmulo do Papa. Bem de pertinho assim, mas tava valendo a pena. Então, e nessa igreja, eu falo que eu descobri por acaso, por quê? Porque a galera vai pra Roma, quer passar nas Portas Santas, quer visitar o Vaticano, né? Que tá ali por perto também. É aquele roteiro que é mais básico, que é o roteiro turístico. E nessa igreja, é uma igreja que parece que pra mim, as maiores relíquias estão lá. Inclusive, eu até trouxe umas fotos pra mostrar. Que lá tem a relíquia, pedaços da cruz de Cristo, que seria a mãe de Constantino I, Santa Helena, que teria ido para a Terra Santa e buscado essas relíquias, né? Ela se converte também ao cristianismo, ela já é idosa, com seus 80 anos. Ela vai buscar na Terra Santa esses pedaços da cruz. Tem o espinho da cruz, da coroa de espinhos, tem 2 espinhos da coroa de espinhos. E tem o que mais me impressionou, que é o dedo de São Tomé. Olha aí. O dedo de São Tomé. O famoso dedo, né? Deixa eu tocar aí. O famoso dedo, que é o que toca nas feridas de Cristo. E tá lá o dedo como uma relíquia, assim. Até mandei essa... Aí nessa foto dá pra ver que esse fora é o relicário, né? E dentro ali você tem pedaços, fragmentos da cruz de Cristo. E eu percebi que essa igreja não estava tão lotada assim. Eu falei, gente, como que pode? Porque quando a gente fala de cristianismo... Aí, é o dedo de São Tomé. Esse parece um batom, pra não falar outra coisa. Obrigado. Não, porque eu postei, um monte de seguidor ficou, parece. Eu falei, gente, parece, tá bom, deixa pra lá. Mas é o dedo de São Tomé, não é outra parte. E aí seria o dedo dele que tá ali dentro, que é realmente aquela história, né? De quando Jesus morre na cruz e é sepultado. Os apóstolos estavam ali no tabernáculo, ali, todos com medo de serem pegos, porque estão sem o mestre, sem Jesus. E aí Jesus aparece lá dentro, né? As portas estão trancadas, ele aparece lá dentro e todo mundo... mas quem abriu a porta pra ele? Ele simplesmente entra. E aí... mas antes dele entrar, Maria Madalena vem e fala, roubaram o corpo do Senhor, né? E aí São Tomé fala, não acredito, né, e tal. E aí acho que Pedro e João falam, ele ressuscitou. Aí nesse momento que Tomé fala, eu não acredito que ele ressuscitou. E ele aparece, não acredita, Tomé? Então toca aqui. Aí ele levanta a roupa e tá com a ferida da lança. E esse dedo que toca na ferida da lança. Tem até uma pintura famosa. E aí é o dedo que tá lá. E aí Jesus fala, bem-aventurados aqueles que creem sem ver, né? Que creem sem ver. E tem hoje em dia, né? Só acredito vendo, né? Que é um ditado popular, né? E aí o dedo de São Tomé tá lá como uma relíquia. E pra mim, assim, você para pra pensar que é o dedo que tocou Cristo. Você para pra pensar que tem um pedaço lá também dos cravos que teriam pregado Jesus na cruz. Aí, esse daí são 2 espinhos da coroa de espinhos. Estão ali dentro. E eu fiquei impressionado porque não tinha tanta gente nessa igreja, sabe? Todas as outras igrejas recebendo muitas... Porque eu percebo que tem muito... Não todos, é claro, mas tem muito cristão que eles querem ir para esses lugares pra... Como que eu vou dizer? Pra coisa própria. Então, assim, eu vi que tinha muita gente no meu grupo que queria, assim... Tem a questão da crença que se você passar nas 3 portas santas, você ganha indulgência plenária. Isso é uma coisa mais católica. O que é indulgência plenária? Você tá... livre de todos os seus pecados pra sempre. Então tá salvo. Né? Então já era. Aí você passa nas 3 portas. Só passar nas 3 portas? Isso, passar nas 3 portas. Deixa eu pedir pra minha gente marcar uma viagem pra Roma agora. Você ganha indulgência plenária. E aí eu percebi que a maioria do pessoal que tava lá quer passar na Porta Santa. Tanto que eu achei até meio assim... Porque o Papa tava falecendo e eu vi muita gente tipo meio que... tá bom então, eu vou passar nas Portas Santas. E a fila da Porta Santa é enorme. E o funeral do Papa tava lançando. É muito pecado. E aí eu percebi que a galera quer mais
mais isso, que é mais tipo para benefício próprio, assim, não todos, é claro, mas a maioria. E essa igreja com as relíquias do próprio Cristo... Não era tão visitada. Não era tão visitada. Loucura. Eu cheguei lá na Basílica da Cruz de Jerusalém, Cruz em Jerusalém. E aí eu vi que tinha um grupo de chineses, todos tirando foto e tal, aí eles saem e aí ficou vazio. Aí eu consegui gravar, consegui tirar foto, consegui fazer imagem. E as relíquias de lá são relíquias de Cristo. Você para pra pensar? São as maiores. Eu sempre até brinquei na hora que eu falei lá. Não é Padre Pio, não é Carla Cutz, não tem Santa Catarina, não tem Moisés. É Cristo, que é o próprio Deus pros cristãos católicos, né? E aí você estava falando, Léo, essa parte aí desse vídeo, você estava falando dessa casa que a Sagrada Família se refugia no Egito. Em Loreto, na Itália, tem uma casa, na verdade são 3 paredes assim, que eles falam que eram as paredes da casa onde morou a Sagrada Família. E é as paredes da casa onde Maria recebeu o anjo Gabriel quando ele anuncia que ela seria a mãe do Salvador. E aí dentro lá dessa igreja em Loreto tem essas paredes. Essa parede que eu tô tocando aí, ó, que é uma devoção que eles fazem, seria a parede original da casa onde morou Maria. Você imagina isso? Caramba. Cara, e assim, eu não sabia que tinha tanta coisa absurda de como que eu vou dizer? De importância. De importância pra fé, né? Porque, historicamente, o que eles dizem? Que essa casa poderia sim ter sido da Sagrada Família. E sabe o que é mais importante e mais interessante nesse caso? Na parede tem uns tijolinhos que estão preservados com plástico assim transparente, mas bem resistente, que é onde tem marcas feitas por pessoas. E aí muitos falam que pode ter sido alguém da Sagrada Família, tipo Jesus criança, que foi lá e riscou. E eles colocam uma proteção assim. Eu achei isso incrível. Eu falei, cara, como que... Você imagina a parede original da casa da Sagrada Família? É claro que quando eu postei esse vídeo, tem muita gente falando, não, a igreja inventa isso, é mentira. Mas será, Léo, que a galera inventa? Cara, a igreja eu acho que cria essas relíquias? Isso era... Na Idade Média isso era muito comum, né? Criar as relíquias porque... Pra vender. Porque se você tivesse na sua cidade, na igreja da sua cidade, uma relíquia sagrada, você tinha peregrino. Peregrino ia lá e gastava, se hospedava, e é o que acontece gerava economia. Hoje. Então, assim, o comércio de relíquia falsa na Idade Média era bizarro de grande. Até aquela piada, né? Se você juntasse todos os pedaços de cruz de Cristo, dava Arca de Noé. Não, e tinha um pedação lá nessa. Sim. E aí, essa daí, ó, essa parte... essa daí seria... Tá na mesma igreja lá em Roma. Seria o pedaço da placa que... É Pilatos que manda colocar? Na cruz de Cristo. Sim. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso. É a placa, essa daí, ó. Olha. Cara, na hora que eu cheguei perto, juro pra você, que eu choro em tudo, né? Mas eu me emocionei muito. Eu falei, aí eu vi os chineses, né, tocando, ajoelhados. Eu fui lá e fiz o mesmo, assim, porque eu falei, cara, isso aqui é incrível. Eu tô imaginando a cena, você e um monte de chinês ali ajoelhado. Não, eu esperei o chinês sair. Eu esperei ele sair. Mas aí, pra eu gravar também, né? E aí, essa daí seria essa placa. E aí, eu fiquei sempre nessa dúvida. Porque você fica pensando, né? Será que realmente a igreja... Eu não sei se a igreja católica iria colocar algo que ela não... Talvez não seja, mas ela acredita que seja. Pode ser. Porque o que acontece hoje? Para você pegar uma relíquia dessa e fazer um exame numa relíquia dessa, por exemplo, de uma datação de carbono... De autenticidade. Você vai ter que cortar um pedação da relíquia. Você vai estragar a relíquia. Então a igreja católica ela é bem conscienciosa nisso. Ela fala assim, olha... A gente acredita que é. Porque por documentos antigos que a gente tem, parece que a origem é atestada. Mas certeza absoluta a gente não tem. Então a gente acredita porque é uma questão de fé. Só que eu não vou entregar isso para nenhum cientista porque ele vai cortar metade da placa para dizer, olha, é ou não é. Esse é um dos problemas do sudário, né? Não dá para fazer uma análise séria do sudário, porque não dá para cortar o sudário inteiro. Né? Mas é muito pequeno pra gente saber. Então, assim, aí... Cada vez eu ouço uma história diferente, que foi comprovado ou não foi comprovado. Cara, não dá pra saber. É o colesterol do ovo da... Porque assim, pegou aquilo lá, passou por um incêndio.
Em algum momento o calor afetou. Aquela radioatividade do calor, ela afeta o teste. Então não dá para ter nada conclusivo ali. Eu tenho uma teoria do sudário que eu acho que ele é uma produção da Idade Média. Acho que ele serviu para enrolar o corpo de um grão-mestre templário que era o Jacques de Molay, que é o que mais pode se aproximar de uma realidade. Mas, quando a gente pega essas relíquias, cara, a igreja, ela tem a fé de que aquilo é. Só que durante a Idade Média, esse comércio era tão grande, se popularizou tanto, que hoje é muito difícil dizer... E vamos partir do pressuposto que, não, a Bíblia tá certa, Jesus existiu, tudo aquilo é verdade. A gente partindo daí, até partindo daí é difícil de dizer. Porque você tem... relíquia que hoje você olha e fala assim, cara, isso aí é o dedo do São Tomé, mas tem outro dedo não sei aonde. Isso acontecia na Idade Média o tempo todo. 10 dedos. Tinha, mas ele só tem 2 indicadores, né? Mas a gente não sabe, mas não fala na Bíblia com qual que ele tocou, né? Não fala. Mas até esses, mas aí você imagina que é um indicador. crença é o indicador. Você pode tocar com vários. Aí você tem uma época na Idade Média que tinham várias igrejas falando que tinha o dedo. Normalmente é um indicador. É indicador. Você vai apontar, você vai, é o indicador, você não vai pegar o dedinho. A não ser que São Tomé tinha nojinho, aí deixou. Ou às vezes tá nervoso, toca com outro dedo, sei lá. Mas independente disso, é o que eu fiquei pensando, assim. Será que a igreja, ela agiria no sentido de má fé? De má fé mesmo? Assim, eu acho que hoje não. Não mais, hoje não, mas naquela época é difícil. Não tinha como saber. O Papa olhava e falava assim, cara, os caras acharam um pedaço da cruz. O cara falou, eu comprei de um cara lá em Jerusalém e a minha igreja agora tá recebendo peregrino e tá aqui uma parte do dinheiro que eu recebo. O Papa fala, beleza, a cruz é legítima. Teve muita guerra ideológica dentro da igreja durante muito tempo. Já teve 2 papas, já teve... Reza a lenda, uma papisa, né? Tem um monte de coisa aí. Papisa? Tem essa lenda aí que teve um papisa papa... Joana. Papisa Joana que elegeram o papa. Aí quando foram ver, o papa... Era tipo um homem trans? Era uma mulher. Não dá pra ter a lenda que era uma mulher. Era uma mulher, mas estava... ela ingressou na igreja como um menino. Ela sempre escondeu essa origem dela. E ela foi subindo na igreja. E ela chegou a papa como homem. Chegou a papa e aí só que ela engravidou. E aí ela dá a luz no dia que ela tá na rua. Essa é a lenda. Documentalmente não tem nada. Tem até a carta do tarô de Marcélia, né? Que é a papisa, né? Em homenagem a gravidinha, né? Nesse sentido. E tem até hoje eu não sei se isso é uma lenda urbana. Vamos ver se o Léo vai conseguir me falar hoje. Que tem a tal do teste da cadeira. Não é uma lenda urbana. Isso durante muito tempo foi real. Qual foi a história que eu escutei? Que por causa desse lance da papisa, toda vez que vai se eleger um papa desde então, o cara tem que passar por um teste, que é sentar numa cadeirinha que ela é vazada. Ou seja, os bagos fica pendurado, então chega um diácono, sei lá... E olha... Um apalpador oficial. Sim, e dá uma palpada ali. Você jura, palpa? Pra ver se é verdade? Pra ver se o cara é homem mesmo. É verdade? Não, então, a história da papisa é uma lenda. Sim. Ela não deu origem a isso, mas isso existiu na igreja durante uma época. Porque era o medo mesmo de que isso acontecesse de verdade. Essa coisa da cadeira? Então tinha, o Papa sentava, era uma cadeira vazada, alguém ia lá, olhava e falava... Que a história da papisa, não existem registros históricos o suficiente pra gente afirmar que... Não, mas era uma possibilidade. Uma possibilidade, uma tradição meio esquecida, assim, né? Que já teve vários papas diferentes, de família diferente. Já teve papa negro antes da escravidão. Tem tanta coisa. A história do Vaticano, ela é impressionante nesse sentido. E aí eu acho que se misturou talvez essas 2 histórias. Aquela coisa meio maldizida, do tipo, isso aí eles fazem porque teve aquele lance lá da papisa, né? E aí foi um período ali da história da igreja que eles fizeram isso. Depois tem até alguns caras da igreja que ainda negam e tudo, mas isso documentalmente a gente sabe que rolava mesmo. Gente, chocado. Ia lá e garantia que era um homem que estava ocupando o trono. Falando de relíquia, falso ou não, mas parece que tem a coroa de Cristo, parece que tá em Notre Dame, né? Isso. Ela tá num relicário bem bonito lá em Notre Dame. Bem bonito. Tá lá a coroa com alguns espinhos faltando, que parece que eles venderam alguns outros lugares, né? Mas a coroa de Cristo tá lá na Notre Dame, na França. Mas também tem essa coisa de parece que veio da Idade Média, não sei, que foi vendida, comprada. Ela foi comprada por um rei francês, por uma fortuna na época. Era uma fortuna que ele teria comprado de Jerusalém e trazido. Que não é verdade. O cara gastou essa exato. Eu não lembro qual foi um dos reis Luís Felipe alguma coisa, eu não lembro o número dele agora, foram vários, mas ele gastou uma fortuna na época para trazer o que seria essa coroa de Jerusalém e tá lá na Notre Dame. Foi uma relíquia comprada para ser trazida para lá, porque traz um peso para a Catedral de Notre Dame, né? O que eu percebi, lá.
E é olha aí. lindíssima, né? Ela, aquela que tá, é a que tá ali dentro. É que né? tá dentro, É tipo uma fibra ótica, né? Porque o que eu já tinha ouvido também, que a coroa de Cristo, ela não é igual essa daqui, né? Alguns historiadores dizem que ela era tipo um capacete, que ela prendia tudo aqui. Ela vinha por cima inteira, assim, então fincava na cabeça. Mas essa daí não, essa daí remete às do filme, né? Eu sempre lembro do filme do Mel Gibson, né? Que é o que gera a iconografia que a gente conhece do cinema, por causa dela. Com a E aí ela aparece na Idade Média quando esse rei francês Tu vê que compra. a Idade Média é tipo o Carnaval de 97. Ninguém fala direito sobre o que aconteceu ali. tudo aconteceu. Começa umas lendas ali, aí o fulano, você não sabe o que ele tava fazendo. Mas eu não sei, eu não sou mais cristão, não sou católico, mas eu gosto muito das relíquias. Eu acho que elas me aproximam muito da história. Eu fico realmente emocionado, assim, a não ser que tenha provas e provas que a gente não vai ter de que aquilo não é. Tá? Não é. Aí eu vou falar, então nem vou lá ver. Mas, Daniel, eu acho que assim, a minha linha, assim, no Mundo Freak, você sabe, você já gravou, a gente sempre tenta dar um apelo histórico muito grande para esses temas, porque eu acho que toda vez que a gente vai falar sobre mistérios, eu acho que é uma oportunidade de pegar alguém que não conhece, mas tem um estímulo de procurar aquilo, e entregar algum conhecimento da hora pra pessoa, científico, alguma coisa legal. E o que eu aprendi trilhando esses dois caminhos, o caminho do ceticismo, da ciência, né, e o caminho dos mistérios ao mesmo tempo, é que não importa se aquele negócio é real ou não, para quem acredita. Então essas relíquias, ela tem um poder e tem uma força que às vezes a pessoa vai tocar nesse negócio e vai ser curada. Eu também na minha crença pessoal é porque o poder tá dentro da gente, né? Tá a fé, também acredito a questão nisso. toda nesse sentido. Então assim, eu acho que às vezes a gente se prende muito nesse debate, que eu acho meio bobo até, se a para... eu acho se é real ou não, né? Se é real ou não. Eu acho que ele tem uma importância. Mesmo que não fosse, acabou se tornando. Mesmo que, exatamente, né? Tem um tema até que eu esqueci sobre isso, né? Por uso, né? Aquilo vai ganhando magia por si só, né? Tem muito livro de fantasia hoje que trata sobre esse tipo de tema, né? E eu acho que, assim, se isso funciona pra você, independe da origem nesse sentido. Acho importante a discussão científica da coisa, mas eu acho que você vai entrar nos comentários, agora provavelmente no YouTube deve estar comendo, o cara nada a ver isso aí, isso é mentira, ou não, eu acredito. Bobagem, isso é guerra de vaidade. No duro é o que vale pra você tu ir lá e aquilo modificar a tua vida de alguma maneira. Mas a Igreja Católica, especificamente, eu tô falando muito dela, eu sempre falo dela, na verdade, mas eu tô falando muito dela porque eu voltei agora. E ela tem uma questão assim que ela sabe pegar os fiéis e para levar para ela no sentido de tem alguma coisa que legal para você ver. Então, por exemplo, vamos supor que você não acredita em nenhuma das relíquias. Só que muitas das igrejas lá tem o quê? Que aí não dá para falar que não é. Os corpos incorruptos. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo de Carla Cudi e Padre Pio, mas dessa vez eu visitei Santa Rita de Cássia, que aqui no Brasil tem uma devoção absurda por ela. Em toda a cidade do interior tem uma igreja. Vamos lá na igreja de Santa Rita de Cássia e tal. E a história de Santa Rita de Cássia é uma história muito sobrenatural. E fora a história dela, quando você entra lá na igreja dela, lá em Cássia, você vê o corpo dela que tá lá há 500 e poucos anos. Então aí... Você vê um cadáver deitado. Eu assisti uma missa. É que nem você vê uma múmia com ela atrás de mim. Sim. É que nem você vê uma múmia no Egito de 4 mil anos. Não é uma múmia? É uma múmia. É um processo de mumificação. É um processo de Às vezes é natural. Mas segundo a Igreja Católica, Santa Rita de Cássia não passou por nenhum processo de mumificação. Isso, porque às vezes acontece naturalmente. E tá lá com o corpo incorrupto. Você dá pra ver que o corpo tá já, né? A pele já tá toda seca, as mãos estão todas. Os pés também. Mandar um skincare aí, não, mas tem santos que estão com a pele, né? Tipo Carla Cudi. Não, eu acho muito legal. Meio bizarro e assustador. Não, também. Então, exato. Porque, ó, lá, na história de Santa Rita tem algumas coisas sobrenaturais, porque ela foi casada. Então, por exemplo, ela foi casada, ela sofria violência doméstica, o marido era batia nela, agredia ela. E ela reza muito pro marido se converter. E aí ela fica muito... ela não se separa dele. Ela tem 2 filhos com ele. E ela reza muito pro marido se converter. O marido se converte. Ele se torna cristão, né? Se converte ao cristianismo. E aí ele vai para as batalhas e morre nas batalhas. E aí os filhos de Santa Rita de Cássia, da Rita de Cássia, né? Queriam ir vingar a morte do pai. E aí eles... a Santa Rita... Aí começa algumas histórias, né? Meio um pouco sombrias. Santa Rita reza para Deus
para que se for para eles irem matar alguém, que eles morram. Os filhos ficam doentes e morrem. Aí, tipo, é melhor que eles morram do que eles matem alguém. Ela fica sozinha na vida e entra pro convento. Entra Mas que boca também. Pô. Então, a boca da mãe, ela pede algo. Ela não pede pra morrer, mas ela pede algo, né, pra eles não matarem ninguém. E aí, quando ela vai pro convento, ela lá, o corpo dela. Não, eu acho que essa. Não, mas eu acho que essa não é Santa Rita, viu? Eu acho que essa é uma. Você procurou Santa Rita de Cássia? Eu acho que essa é uma nova, ou é de outro ângulo, porque eu vi ela de lado lá. Mas eu também não sei. Talvez esse ângulo não tá favorecendo ela. Talvez. Porque esses dias descobriram uma outra santa que tá muito parecida com essa. Mas eu acho que essa daí não é Santa Rita. Não, acho mas que é tem impressionante outra. mesmo, é impressionante mesmo. E aí, quando ela entra pro convento, ela... é Santa Rita. Olha lá, olha o corpo dela. Olha a mão, olha o pé, olha o pé. Tá é igualzinho uma múmia. É uma múmia, É uma múmia igualzinho. É uma múmia. É que a igreja não usa Essa terminologia, né? Não usa, né? Mas ela usa corpo... E na verdade... incorrupto, né? Então, na verdade, tem até um diálogo sobre corpo incorrupto ou não. Tem padres que falam que é um corpo incorrupto. O que é o corpo incorrupto? Aquele que não entra em decomposição. Ele tem algumas partes que se decompõem, mas ele não some, ele não desaparece. Fica só os ossos, igual nós, meros mortais. Então, ele fica inteiro. E aí a igreja fala, nossa, já é um milagre. Passa um tipo de coisa? Então, vamos trabalhar. Agora, os santos atuais, eles estão ficando mais bonitinhos, né? O Padre Pio não é tão novo, ele foi... ele morreu em 68, ficou 40 anos sepultado. Então, agora, se você vê, ele tá bonito. Ele tá com o rosto... Inclusive, tenho até vídeo do Padre Pio que eu gravei recente. Carla Cutts tá bonito. Só que Santa Rita, você olha, ela não está... tão agradável de se ver. Ela tá um pouco... Só que pros católicos, igual você falou, é mórbido, é creepy. Só que pros católicos é lindo. Andrei, você precisava de ver a galera lá. A galera chora real. A galera se ajoelha real na frente do corpo dela. Né? E coloca a mão e chora e tudo mais. E ela é conhecida como a Santa das Rosas. Ah lá, o Padre Pio. Olha o rosto dele. Até barbinha. É um senhor deitado. A barba é original. Então. Isso aí vai levantar a qualquer momento. Vai dar uma espreguiçada. Eu falei isso. É o eremita do tarô dormindo. Pô, isso aí. Ele tá dormindo. E a sala onde ele tá é uma sala toda... O rosto dele tá melhor do que do Kratos. Não, tá lindo. Olha lá, Kratos. Tá, sua espinha. Kratos parece múmia. Ele tá, foi isso que eu falei quando eu vi o Padre Pio. Eu falei, cara, parece que ele vai se levantar a qualquer momento e despreguiçar, assim, porque ele tá muito bonito. Não te assusta. É um senhorzinho, um padre deitado. E tá com sapato, olha lá. Santa Rita já tá descalça. E só para terminar a história de Santa Rita, quando ela vai pro convento, ela entra em muito sofrimento, né? E ela tá orando um dia perante a cruz de Cristo e ela pede para participar das dores de Cristo. E ela recebe bem no meio da testa uma espinha, um espinho da coroa de Cristo, que a gente tava falando da coroa agora. E esse espinho entra inteiro e abre um ferimento que nunca se cura. E aquilo cheirava podre no convento inteiro. E ela é mudada de quarto, porque aquilo cheirava podre demais. Quando ela vai ficando doente, isso dura 15 anos, nos últimos momentos de vida dela, ela vai ficando doente. Como ela tinha família, uma parente dela vai visitar ela e ela pede uma rosa para essa parente. E aí a parente fala assim, aqui não tem rosa, tá muito frio, né? Aqui na Itália, no sul da Itália e tal. E aí ela fala assim, quando você chegar em casa, você vai encontrar uma rosa. Aí a parente volta pra casa e tem uma rosa florescendo no quintal dela, no meio daquele frio rigoroso. E aí fala, é um milagre, né? Ela falou que tem uma rosa aqui e tem uma rosa. Essa rosa é levada pra Santa Rita. E aí quando ela recebe essa rosa, ela tem uma melhora. E aí a madre superiora dela fala pra ela, então rega aquele pé de rosa morto ali, aquele como é que fala o pé de rosa? Roseira? Rega esse pé de roseira que tá morto, ela vai lá e rega, fica regando durante uns dias antes de morrer e aquilo brota, lindo, fica maravilhoso. E essa roseira tá viva até hoje lá no Mosteiro de Santa Rita. Então a galera vai visitar a roseira, não pode pegar a rosa, né, gente? Não vai lá depenar a rosa. Não vai cair no pezinho, não. Não vai. Essa não. Só se der essa sorte. Mas ele fica bem no alto do mosteiro e quando ela morre, o ferimento que fedia podre começa a cheirar rosas. E dizem que se você for lá até hoje, no Santuário de Santa Rita de Cássia, você sente o cheiro de rosas exalando por lá. Então, quer dizer, a história é bonita. A história, né, por mais que ela seja de dor e sobrenatural, ela é bonita. E Santa Rita de Cássia, ela é conhecida
por ser a santa das causas impossíveis, porque ela realmente faz isso. Ela consegue converter um marido abusivo, ela consegue que os filhos não matem o pai, que pode ser meio creepy pra uns que o filho morra, mas eles não mataram os pais, não se tornaram assassinos. Ela consegue fazer flores brotarem, entendeu? Então, assim, quem quiser uma causa impossível pra Santa Rita que tem que pedir. Eu acho que isso tem muito apelo. Eu acho que o cristianismo, o apelo dele é esse. E o altar é lindo, assim, ó. É todo feito com rosas. É aquela pessoa do que tá sofrendo, né? A religião, né? Antigamente, né? A religião do escravizado, a religião do pobre, do ferrado, do latino-americano no geral, né? Não duvido que realmente cada cidade do Brasil tenha, porque, o apelo é muito forte, né? Nesse sentido. E é maravilhoso porque ela é tida como a santa das causas impossíveis por conta disso. E o altar tem várias rosas, assim. A igreja pensa em tudo, gente. É lindo o altar, assim. Várias rosas em volta, com os espinhos da rosa cheio, né, com o caule da rosa cheio de espinhos, tudo dourado, assim. É muito bonito. Então, quer dizer, você não é cristão, você não é católico, mas você quer ir lá pra ver o corpo de Santa Rita.